Sérgio Barbieri. Ô, Sérgio Barbieri, tudo bem com você? Aí, doutor, acho que vamos ganhar, mas com a modulação dos animes. Pois é. Eu torço para que a modulação da ministra Rosa Weber prevaleça, né? Porque o prejuízo não seria tão grande, pelo menos o retroativo até 2019. 2019 já daria um retroativo para a grande maioria. O ideal, obviamente, é que a modulação deixasse de existir, que ela respeitasse ali o que está esculpido no Código Civil da prescrição quinquenal, tá? Quinquenal, ou seja, dos últimos 5 anos. Porém, a modulação dos efeitos, né, essa inovação jurisprudencial aí, que está sendo aplicada mais para questões políticas do que propriamente jurídicas, infelizmente ela tem ganhado muita força no STF. Estamos esperando esse dia primeiro, certo? Desta tão esperada vitória. É isso mesmo, Jairo. Eronildes Gomes, bom dia, doutor Creio, nessa revisão. Já deu certo. Sim, nós estamos muito esperançosos e um sentimento positivo muito grande. Akira, Akira, né? Akira. Bom dia, doutor Rogério. A revisão sendo a segunda da pauta. Vai ser difícil começar e a pauta de julgamento hoje e o plenário só vai começar às 16. Sim, a gente marca ali dia primeiro para ter aquela expectativa, né? Aquele dia que vai ser um marco ali para todos que estão aguardando. Mas é bem verdade que o julgamento ele não vai terminar no dia primeiro, vai se arrastar por toda aquela semana. Então pode ser que seja adiado, dia 2, dia 3. Não é sempre que tenha, não é todo dia da semana que tem o plenário ali físico, mas nós ficaremos atentos a isso. E dependendo do que for o julgamento da primeira pauta ali, quem sabe eles já superem rapidamente o tema, né? Pode ser que seja uma questão ou outra pontual, e que eles já comecem o julgamento, porque eles sabem da importância, eles sabem do interesse que boa parte, uma categoria diminuta, mas que os olhos do Brasil inteiro estão voltados para o tema da revisão da vida toda, porque em que pese o aposentado, grupo muito seleto, tenha direito, esse aposentado, ele é participante integrante de uma família. E essa família torce pela revisão. Então o Brasil inteiro vai estar acompanhando, a mídia inteira vai estar acompanhando o julgamento da revisão. Então eles sabem dessa importância, eles sabem que eles devem dar um parecer célere com relação ao julgamento. Então não acredito que eles vão segurar muito isso. Eronildes Gomes, não tem problema, o julgamento já deu certo, aguardamos. Também sem política fica chato. É verdade, a política faz parte, já dizia Aristóteles, né? Ou politicon, somos animais políticos, ou politicon. Então não tem como escapar. Muitos podem odiar a política tem que separar, né? A gente confunde muitos termos. Política de politicagem. Feito hoje em dia é mais politicagem do que propriamente política. Emílio Carvalho, acho que já passou da hora de aprovar. Oh, sem dúvida. Eu também, Emílio. Já passou da hora, né? Mais de 10 anos aguardando aí. Vamos que vamos, né, STF. Elza Silva, lei STF, que acabe bem ou mal, que acabe, os idosos precisam parar de sonhar e viver a nova realidade desse país. Eu também compartilho dessa angústia, mas eu sou mais esperançoso, eu tenho um pensamento positivo. Nós vamos ganhar a revisão. Tem tudo para dar certo. Nós temos ali o ministro Alexandre de Moraes a nosso favor, então temos a ministra Carmen Lúcia também, Edson Fachin, que está do nosso lado, ministro Flávio Dino, vocês sabem, não poderá votar porque ele assume a cadeira da ministra Rosa Weber, então o voto dela já foi computado. Então temos Rosa Weber, temos Alexandre de Moraes, temos Carmen Lúcia, temos Edson Fachin, que já se posicionaram, nós já sabemos, nós conhecemos o teor dos seus posicionamentos, são favoráveis. Sabemos também o posicionamento do ministro Dias Toffoli, sabemos o posicionamento do ministro Roberto Barroso, com relação à violação da reserva de plenário. Com a questão da modulação, isso ainda será uma grande discussão.
uma grande discussão e vai começar ali para fixar um marco. Qual será o marco? O marco será o julgamento do STJ, né? Igual ali decidido pelo voto da ministra, muito bem decidido pelo voto da ministra Rosa Weber. O marco da modulação será o julgamento de mérito ali do STF em abril? Ou o marco da modulação será o próprio julgamento dos embargos de declaração? Então, temos três possibilidades aqui de marcos. Temos o julgamento do STJ, né? Temos o julgamento do mérito da revisão da vida toda e temos o julgamento dos embargos. Eles podem fixar qualquer um desses três, qualquer uma dessas três alternativas. Nós vamos torcer para que seja o marco ali do julgamento de mérito do STJ. José Vitório Mussato, olá doutor, se o quadro for de 6-5 para eles, mesmo assim teremos direito da correção do benefício e só os atrasados? Não, como fica? Veja, ali nós estaremos, nos embargos de declaração, aguardando a maioria simples. Então, se por 6 votos contrários à tese, então poderá voltar para o STJ. Tá? O que fala ali o artigo 97 da Constituição, quando trata essa discussão, a reserva de plenário, é para que as cortes infraconstitucionais, ou até o próprio STF, quando for declarar a inconstitucionalidade em controle abstrato, que é um controle abstrato, com efeito para todos, efeito que a gente chama erga omnes, feito para todas as pessoas, não só para as partes em processo, no caso concreto, mas para todos, terá que ser submetida ao julgamento do plenário por todos os ministros. Então, isso exige maioria qualificada. Por isso que tem essa discussão de 8 votos, né? Se fosse para o STF ali. Mas no caso aqui, julgamento dos embargos. Então, o STJ, segundo eles, teria que ter sido feito, segundo alguns ministros, teria que ter sido feito no STJ. Mas ali não havia questões constitucionais. O STJ nem entrou nesse mérito. Então não houve violação à reserva do plenário. Não houve violação. Isso já foi superado. Então, teremos que aguardar a maioria simples. É simples. Então, um voto, nós temos ali 11 ministros no STF, então 6 votos ganha discussão. 6 votos, lembrando que se der empate 5-5, o presidente do STF, no caso Luiz Roberto Barroso, é o voto de Minerva. Mas como ele já antecipou o voto, não há mais mistério. Vejam que absurdo, pessoal. Agora eu lembrei aqui. O voto do ministro Roberto Barroso, ele tinha que ter sido o último voto. E aquilo que a gente chama de voto de Minerva, o último voto, o voto da sabedoria, o voto para encerrar a discussão, e ele já antecipou o voto de Minerva. Então, no julgamento do plenário físico, ele provavelmente será o último a votar. Mas nós esperamos e temos fé em Deus que não haverá empate.